Vamos tratar agora do conceito de sociedades empresárias. O que é uma sociedade? Como é que o direito trata esse instituto importantíssimo para as atividades econômicas? As sociedades, diferentemente de outras pessoas jurídicas, elas têm como propósito principal desenvolver uma atividade econômica. Para o direito, desenvolver uma atividade econômica significa ter como objetivo lucro e repartir o lucro entre aqueles que são os sócios. Então, aqui já fazemos uma distinção. Sociedade é uma pessoa jurídica, mas ela não é uma pessoa jurídica sem finalidade econômica, como é o caso das associações caritativas, filantrópicas, das fundações e outros tipos de pessoa. Ponto. A sociedade, então, é uma pessoa jurídica de direito privado com finalidade econômica, com o objetivo de ter e distribuir lucros entre os seus sócios. Quando tratamos de sociedades, temos que pensar que essa palavra, esse conceito jurídico, ele pode ter duplo sentido. Na verdade, a gente fala que ele é um termo polissêmico, com mais de um sentido. A sociedade significa para o direito um contrato, um acordo de vontades, um negócio jurídico. Significa também a pessoa jurídica que é fruto, que surge a partir desse acordo. Então, a gente pode dizer de uma forma bastante simples que sociedades são juridicamente consideradas pessoas jurídicas que decorrem da realização de um negócio jurídico realizado entre duas ou mais partes. O que as duas ou mais partes querem? Elas querem unir recursos e esforços em busca de uma finalidade comum. Aqui está o cerne, o centro do conceito de sociedade. A ideia de que eu preciso me unir a uma ou mais pessoas para amealhar mais recursos, unir esforços, habilidades e desenvolver uma atividade econômica, portanto. Em tese, quando as sociedades são criadas, ainda na Idade Média, elas buscavam justamente permitir que as pessoas, criando esse ente, atingissem objetivos que não conseguiriam alcançar sozinha. De fato, quando você tem sócios, você tem colaboração, você tem união de recursos financeiros, dinheiro, capital, você tem união de partilha de ideias, união de técnicas e habilidades, que são justamente aquelas habilidades que somadas resultam em uma situação melhor do que aquela que individualmente você poderia alcançar. Mas é claro que para isso é preciso haver afinidade entre os sócios e uma certa união, uma certa concisão naquilo que é o mais relevante para a sociedade. Resumindo, o que é uma sociedade para o direito? Uma sociedade é um acordo de vontades celebrado por duas ou mais pessoas que buscam unir recursos e esforços em busca de um fim comum, que é o desenvolvimento de uma atividade econômica. Então, como separaremos as sociedades chamadas empresárias das chamadas simples? Antes de responder essa pergunta, vale dizer que a grande relevância em separá-las se dá pelo fato de que a sociedade simples será submetida ao regime jurídico do direito civil, enquanto a sociedade empresária será submetida ao regime jurídico do direito empresarial. Existem algumas diferenças, o registro é feito em órgão diferente, há obrigações diferenciadas, mas o ponto-chave, aquilo que realmente separa a sociedade empresária da não empresária, é o fato de que sociedades empresárias podem se valer dos benefícios da falência e da recuperação de empresas, enquanto as sociedades simples não poderão fazer uso desses institutos. A lei de falências atual, promulgada em 2005, ela diz: essa lei se aplica ao devedor empresário e à sociedade empresária, excluindo, portanto, as chamadas sociedades simples, que são aquelas que não são de natureza empresarial. Voltando então, o que é uma sociedade empresária? Vou repetir aqui a definição. Uma sociedade empresária é uma pessoa jurídica de direito privado, fruto de um acordo de vontades de duas ou mais pessoas que unem recursos e esforços em busca de uma finalidade comum que é desenvolvimento de uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, nos exatos termos do artigo 966 do Código Civil.
com exceção das atividades que são profissão intelectual, previstas no parágrafo único desse artigo, salvo se a atividade intelectual se tornar um elemento de empresa. Então, o que separa a sociedade empresária da sociedade simples é exatamente o que separa o empresário do não empresário. Então, nós vamos ter sociedades empresárias caracterizadas pelo desenvolvimento de uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, repetindo conforme estabelece o artigo 966 do Código Civil. Esse é o conceito, então, de sociedade empresária. E, a partir desse conceito, nós podemos analisar e estudar as várias regras que estão dispostas justamente para favorecer a formação dessas sociedades que estimulam, de certa forma, que engrandecem, que permitem a captação de riquezas e a sua circulação.